Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui começando mais uma vez a nossa live de mulheres pelo Ministério Mavec. Nessa noite eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai tocar o seu coração. E você que já está chegando aí juntamente conosco, compartilhe essa live, porque eu sei que Deus tem uma palavra especial. Justamente semana passada foi assim maravilhoso e eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Desde já, antes de começar, já quero mandar um forte abraço para todos os casais casados, enamorados, que o Senhor abençoe o relacionamento de vocês e possa trazer muitas vitórias. E dizer que nessa noite é uma noite de cura, é uma noite de milagres, é uma noite onde o Senhor quer operar maravilhas através das nossas vidas. Então, desde já, vai sintonizando aí, vai ligando, se conectando, envia mensagem agora aí para sua amiga, para sua irmã em Cristo, para uma familiar, que nós vamos falar coisas maravilhosas nessa noite. Nós estamos aqui numa super equipe de mulheres para ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. E você que fica ligadinho, eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção especial para você. Deus tem algo maravilhoso para restaurar, para restituir, ou até mesmo para quebrar, para arrancar da sua vida todos os impedimentos que talvez até o dia de hoje tentam fazer com que você não se realize, não se sinta uma mulher realizada. Que o Espírito de Deus desde já possa encontrar lugar em seu coração, para que Ele possa fazer uma obra maravilhosa. Desde já, boa noite, um beijo no coração, e eu quero já apresentar aqui a nossa equipe de ouro que está aqui hoje. Desde já aqui a nossa companheira de fé, pastora Luciane. Boa noite, pastora. Boa noite, Bispa Luzinete, boa noite, pastoras e missionárias de fé. É com muita alegria que nós estamos aqui essa noite para trazer uma palavra rema para o seu coração. Desde já, abra o seu coração, porque o Espírito de Deus tem algo maravilhoso para realizar em você hoje. E eu também quero aproveitar para mandar um abraço muito especial para o meu esposo, nesse dia dos namorados. Um beijão, pastor Antônio, te amo. E muito boa noite aqui, pela primeira vez conosco, a missionária Clécia. Boa noite, missionária Clécia. Boa noite, minha bispa. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E é com muita gratidão a Deus estar nesta noite aqui nesta live. Então eu quero dizer para você que está em casa, iniciando agora a nossa live, compartilhe esse momento e tenha certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Então esteja conectado conosco, viu? E também a nossa missionária Mariana. Boa noite, minha bispa, boa noite, pastora Luciane, missionária Clécia, missionária Catiane. Boa noite, mulher, você que está em sua casa. Tenho certeza que hoje o Senhor vai realizar algo na tua vida, no teu coração, na tua família. Fica ligadinha, né? Assim como a missionária Clécia falou, como a bispa falou, compartilha essa live, tá bom? Para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que outras pessoas possam ser transformadas em nome de Jesus. E também junto conosco, né, a nossa missionária Catiane. Boa noite, missionária. Boa noite, minha bispa.
equipe, lindas, maravilhosas. Boa noite a todos que estão em casa. Nós estamos aqui nesse dia especial, dia 12, né? Queremos dar as felicitações a todos os casais, enamorados, que Deus abençoe cada relacionamento e dizer que essa noite será algo poderoso de Deus sobre a vida de todos vocês que estão aí conectados conosco e vai compartilhar essa live para que outras pessoas sejam abençoadas no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Minhas amadas, nós sabemos que nós estamos constantemente em busca de respostas, né? A nossa vida é sempre uma busca por respostas e direções para que nós tenhamos sucesso nas nossas conquistas, nas nossas realizações, nos nossos projetos. E muito mais do que chegar lá, né, em uma conquista, em uma realização, é manter. Manter é algo que é muito difícil. Eu vejo que manter em um nível elevado, né? Em um nível realmente de satisfação. E quantas são as pessoas, quantas são as mulheres que estão nos ouvindo hoje e que muitas vezes têm buscado tantas coisas, né? Você tem estudado muito, você já se casou, ou você está planejando o seu casamento, você tem buscado uma vida profissional. E são tantas coisas, tantos objetivos, uma vida ministerial de realização, e algumas até já chegaram em algumas etapas de conquista, mas de repente, muitas vezes, né, nos infortúnios da vida, nas coisas que acontecem, nos imprevistos, nem sempre sai tudo como a gente espera, né? Às vezes as coisas se complicam no meio da estrada. E é nessa hora que nós precisamos muito do poder de Deus. Nós estávamos aí vindo de 2019 numa expectativa, né? De realização, uma expectativa de um ano talvez parecido com os demais, mas nós não estávamos esperando tudo o que aconteceu. E é nessa hora que nós somos realmente desafiadas a perseverar na nossa fé, a manter o nosso relacionamento com Deus. Porque em Deus nós temos a resposta que precisamos. E nessa noite nós vamos falar aqui de uma passagem bíblica que tem muito para nos dizer, não é, mulheres? Nós tem uma palavra aqui que eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar você. Eu creio que essa noite é uma noite de libertação, é uma noite de mudança, é uma noite onde o Senhor pode operar um milagre instantâneo na sua vida, porque o milagre que Deus operou na vida dessa mulher, nós podemos dizer que foi um milagre instantâneo, né? Nós vamos ver os passos que essa mulher deu para que o Senhor pudesse achar lugar de operar, porque não basta somente Deus quer. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor quer nos fazer felizes, né? Não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor quer liberar conquistas sobre nós. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus, Ele tem planos bons e excelentes, porque a Bíblia diz em Romanos 12, né, que o caminho do Senhor, Ele é perfeito, Ele é agradável, a vontade de Deus é perfeita, é agradável, tudo em Deus é bom. E desde que Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário para ser crucificado em nosso lugar, ali ficou provado de que a nossa felicidade é algo que é muito, eu digo assim, é muito desejada pelo Senhor. Deus, Ele quer trazer em nosso coração algo pleno, verdadeiro. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é, missionária Catiane? Com certeza. A palavra do Senhor nos fala que a verdade, ela é da característica de Deus. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Em Deus não habita mentira, em Deus não há sombra de dúvida ou variação. E essa verdade de Deus, Ele passa verdadeiramente para aquela mulher.
é uma das características que Deus aprova na vida dela de imediato. Porque quando Cristo, ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, ele toca verdadeiramente naquilo onde muitas pessoas se esconderiam, ela se revelou. Peraí, a missionária, ela já tocou aqui na mulher. Você já viu que ela já revelou o mistério, né? Ela já revelou o mistério da mulher samaritana, né, gente? Ela já passou o recheio do biscoito. Então, assim, nós vamos falar hoje sobre essa mulher incrível, porque para mim, toda mulher que biblicamente dá lugar a Jesus, de operar um milagre, de operar uma mudança, uma transformação, uma mulher que parou para ouvir Jesus e deu ocasião de Jesus fazer algo na vida dela, para mim é uma super mulher, é uma mulher diferenciada, né? E eu estava falando na igreja essa semana que o mundo arde em trevas, o mundo está em trevas, as pessoas estão com entendimento obscurecido, né? As pessoas têm ouvidos, mas não podem ouvir, tem boca, mas não consegue expressar a verdade, tem olhos, mas não podem ver. Então nós temos vivido num mundo de limitações, um mundo onde não alcança a plenitude com Deus. Mas quando alguém consegue de alguma forma tocar no Senhor e atraí-lo, então a partir daquele momento o mundo espiritual ele se agita, o mundo espiritual ele entra em ebulição, porque todo aquele que invoca o Senhor será ouvido. E quando nós passamos a invocar o Senhor, então Satanás ele fica furioso e ele investe tudo para paralisar, impedir essa pessoa. Mas eu quero dizer nessa noite que os planos do Senhor não podem ser impedidos na sua vida, né? E eu vou começar aqui, eu quero primeiro ouvir um pouquinho, né, brevemente aqui, a história de cada uma, como Jesus mudou sua vida, né? E brevemente eu quero que você fale, né, que as pastoras missionárias possam falar aqui brevemente em algo assim impactante que Jesus fez na tua vida, que causou uma transformação, que a partir daquele momento você disse assim: eu, a partir de hoje, não posso ser mais a mesma pessoa, a partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Nós vamos começar aqui pela missionária Clécia, nós queremos ouvir o que você tem para falar, missionária. Amém. Eu acredito muito na transformação do Senhor. E quando eu me converti, eu cheguei na igreja, já fui logo me lançando, né, nas atividades da igreja. E fui naquela caminhada de adoração, dançando para o Senhor, adorando. E caminhando, estudei, fiz faculdade, me formei. E aquela vida normal, né? De fazer as coisas para o Senhor, mas nada tão profundo do envolvimento com Deus. E eu digo que o envolvimento com Deus foi a partir do momento assim que eu conheci o lugar secreto. O lugar secreto para mim foi aquele start com o Senhor, que quando eu conheci a viver em Cristo, que eu cheguei aqui no momento da adoração, eu falei: Senhor, é este lugar que eu quero estar. E foi a ministração sobre paternidade, sobre o lugar secreto, e aquela vida que eu vivia, que eu dizia assim, eu estava vivendo a vida com Jesus, achando que estava tudo normal. E o Senhor, Ele fez algo diferente, porque eu passei por um processo, né, na caminhada de decepções amorosas muito grande. Então, para mim, eu estava já curada daquilo que eu tinha passado. E eu lembro que no Mergulhado da Presença, em 2016, que eu fui tocada de uma forma tão poderosa com o Senhor naquele lugar, que eu voltei decidida assim: Senhor, é isso que eu preciso, é estar em Tua presença, é me lançar. E eu não sabendo ainda qual era o processo que Deus tinha para mim, porque ainda estava precisando passar por algumas curas. E foi quando veio o momento, né, da restauração mesmo, profundo, onde o Senhor tocou. Porque Jesus, quando toca, minha irmã, você tem que se render logo ao Senhor. E eu me rendi aos pés do Senhor. Eu disse: Senhor, é essa área aqui que o Senhor precisa tocar, é essa área aqui que o Senhor precisa restaurar.
É essa área aqui que o Senhor vai transformar. E quando o Senhor tocou na área sentimental, que eu vi que ainda não estava curada dos 2 traumas que eu passei, e que eu me lancei, eu disse, Senhor, eu preciso de cura. E quando o Senhor veio, curou todas as minhas feridas. E aí eu vim, né, com o coração quebrantado diante de Deus. E esse processo da cura veio logo, né, o entendimento que você precisa primeiramente buscar o Senhor. Você já estava até buscando, mas quando a gente acha que está na forma que Deus quer, não é, a gente precisa passar pelo processo. E eu precisei passar por esse processo de cura, de restauração. E aí o Senhor veio e deu aquilo que estava no coração dele, já estava no meu coração, o sonho de casar, de me realizar. E foi que aí que o Senhor foi restaurando, e hoje sou uma mulher casada, muito feliz, meu esposo está ali. Hoje, por ser o Dia dos Namorados, eu agradeço a Deus pela a vida dele e vejo que é um processo. A gente precisa, irmãos, passar por esse processo e entender a vontade de Deus, porque às vezes Deus já está falando com você. Você que está em casa aí, assistindo a nossa live, Deus às vezes já está falando com você. Venha, entregue tudo. Sirva o Senhor, entregue tudo de coração aberto, quebrantado. E Ele vai fazer tudo acontecer, porque Ele tem planos melhores, coisas melhores para fazer através da nossa vida. Aleluias, é verdade. Daqui a pouquinho eu quero voltar falando sobre o processo, sobre algumas coisas, né, que tem que acontecer para que a gente possa viver uma vida plena no Senhor, né? Deus, Ele não é mágico, não é isso? Que às vezes as pessoas estão tão envolvidas com as histórias de Hollywood, com a história da Branca de Neve, com a história, né, da princesa, que realmente elas começam a fantasiar uma vida. Muitas mulheres têm passado por essa síndrome, né, por essas fantasias, por essas circunstâncias de criar pensamentos, de criar ilusões, utopias, que de fato nunca vão se realizar. E a vida vai passando e elas vão se distanciando, né, da realidade e se distanciando da verdadeira felicidade. Então nós precisamos hoje ser bem realista quanto às nossas experiências e de fato falar sobre os processos, tudo aquilo que Deus operou, para que está operando, porque nós estamos em obras, né? Nós estamos em obras, o Espírito Santo continua fazendo, nos aperfeiçoando e de fato para que o Senhor possa completar o que Ele tem para fazer na nossa vida. Amém? Quero ouvir aqui um pouquinho sobre a missionária Catiane. Amém. A transformação que o Senhor Ele trouxe à minha vida, a partir do momento que eu tive o encontro com Deus, Deus ministrou muito a minha área paternal e maternal, porque eu me converti ainda muito novinha, tinha de 8 para 9 anos de idade, e como a maioria das pessoas, vim de um lar destruído, né, onde faltava muito a questão da figura paternal, maternal, e toda pessoa que um dia foi ferida, ela vai ferir. E isso foi passado muito para mim, para as minhas irmãs, de uma maneira inconsciente. Mas a partir do momento que eu tive o encontro com o Senhor Jesus, ainda criança, que a palavra do Senhor diz que deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E ali ainda criança, o Senhor fez uma obra tremenda na minha vida. Eu apenas com 8 anos de idade, olha só a oração que eu fazia. Senhor, aquilo que os meus pais não puderam me dar, eu sei que o Senhor pode. Me restaura. E a partir daquele dia em diante, Deus trouxe uma restauração tão grande, uma cura interior nessa área da minha vida, que eu fui totalmente restaurada. Nunca cobrei dos meus pais aquilo que eles não puderam me dar e o que eles não me deram, porque Deus supriu todas as minhas necessidades emocionais para a glória do Senhor. Senhora Catiane, talvez as pessoas que estão lhe vendo, olhem assim, dizem assim, nossa, como ela é novinha, né? E muitas vezes as pessoas dizem assim, será que tem alguma experiência mesmo, né, para estar falando sobre esse assunto? Missionária Catiane, eu quero que você fale aqui, foi fácil você ter uma vida com Cristo? Porque eu lhe conheço desde os seus 14 anos de idade, né? Eu acompanhei sua adolescência, sua juventude, você agora é uma mulher casada,
e eu conheço as etapas que você passou na sua vida, mas lá no começo, talvez tenha alguma jovem te ouvindo nessa noite, precisando de um refrigério, de uma direção. Foi fácil você construir a sua vida com Cristo? Com certeza não. Os desafios, eles sempre vêm, né? As tentações, as coisas que o mundo tem para oferecer. Mas quando eu tive esse encontro real com Deus, Deus me deu esse fortalecimento para que eu pudesse dizer não às tentações e permanecer no caminho do Senhor. Essa força verdadeiramente veio de Deus. Houve muitos momentos que eu fraquejei, houve muitos momentos que eu pensei em desistir, falei, não quero mais saber disso para a minha vida, mas verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, ele não desiste de nós. Geralmente, a nossa família, ela nos treina, não é verdade? Talvez você está aí hoje chateado, magoado, talvez você já passou por uma série de situações familiares muito difícil mesmo. Incompreensões, discussões, né, impedimentos, são tantas coisas dentro do relacionamento familiar que realmente pode ocasionar em traumas que, se não for Jesus, são irreversíveis, né? A pessoa leva para o resto da vida. E o Senhor é aquele que nos cura, nos restaura, nos renova. E a nossa família, o campo da nossa família é o que nos treina, né? Quanto a isso, missionária, você se sentiu treinada para a vida através da sua família? Demais. O campo de treinamento foi forte, muito forte. Houve muitos momentos que eu não entendia por que eu estava passando aquelas situações dentro de casa. Muitas noites eu ia deitar e a única oração que eu conseguia fazer era assim: Senhor, não me deixa morrer. Porque o nível de opressão era muito forte. Eram pensamentos de que eu não ia conseguir, de que não ia dar certo. Muitas pessoas, até mesmo familiares, né, que se levanta contra, dizendo que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo. Então foi momentos muito difíceis lutar contra aquelas palavras de maldições. É difícil você tratar com palavras de maldições que são lançadas por pessoas que a gente espera receber uma palavra de bênção? Muito difícil, porque quando vem de uma pessoa que você não conhece é mais fácil. Mas como a palavra do Senhor diz, o salmista ele fala que aquele que trouxe prejuízo à vida dele foi aquele que colocava a mão no prato junto com ele. E aquilo que você mais espera de uma pessoa que está ali para te auxiliar, para te amar, para te ajudar, e você recebe algo verdadeiramente oposto a tudo isso, você fica sem saber o que fazer. Você fica verdadeiramente sem o chão. E foi exatamente nesse momento onde Deus, ele me sustentou. Mas esse sustento só veio a partir do momento que eu decidi. Porque houve momentos que as palavras vinham de uma forma tão grosseira que eu pensava que eu não ia conseguir lutar para vencer aquilo. E um momento de revolta muito grande. Aquelas palavras foram causando revolta e aquela revolta foi uma pressão. Ou para me sucumbir, ou então para mim verdadeiramente vencer. Só que eu usei aquela pressão para me vencer. Muito forte. Eu usei toda aquela pressão. Você fez a boa escolha, né? Exato. Você fez a boa escolha, porque tem muita gente, né, que debaixo do nível de pressão, ela diz, agora que eu vou botar para arrebentar mesmo, agora que eu vou para o caminho das drogas, eu vou beber, eu vou botar para quebrar, eu vou todo dia dormir com um diferente, né? E esse é o caminho que muita gente escolhe. E é o caminho realmente que só vai trazer mais dor e sofrimento. Então, assim, geralmente o nosso campo familiar é o campo que nos treina, é o campo que a gente começa lá no início, né, passando por situações complicadas e difíceis, mas que o Senhor pode transformar completamente. Amém? Aleluia. Quero ouvir aqui agora a missionária Mariana, né? Amém, minha bispa. Falar assim de história, de relacionamento com Deus, é algo muito importante para mim, porque eu estava até conversando com a missionária Clécia a respeito de história, né?
Cada um tem sua história, cada um tem a sua vida, aquilo que já viveu, aquilo que já passou. E a minha história foi um pouco assim, parecida com a da missionária Catiane. Eu me converti nova, né, com 15 anos, e então eu não me envolvi muito com as coisas do mundo. Eu não cheguei a beber, a fumar, a ter muitos relacionamentos, mas existia um problema em mim que era interno. O meu problema não era externo, era interno, a minha guerra era interna. Então, com isso, muitas das vezes eu achava que eu estava em um patamar muito legal. Só que o salmista Davi, ele diz lá na palavra do Senhor que ele é um homem de guerra, mas que a maior guerra dele era a guerra interna, a guerra interior. E eu me recordo como se fosse hoje, eu indo ali na igreja do Mangabeira, juntamente era missionário Tony, né, que hoje é o pastor Antônio, que eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio. Eu me recordo como se fosse hoje num culto, Bom Dia Espírito Santo, num domingo pela manhã. E eu me recordo que naquele dia, a primeira vez que o Espírito Santo me tocou, e depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma. Sabe por quê? Porque ele me tocou, e quando Jesus toca uma pessoa, ela nunca mais é a mesma. E como a missionária Clécia falou, foi um processo. É um processo. A nossa vida com Deus não é algo mágico, né, minha bispa, como a senhora falou, não é uma mágica, né, que a gente falou com Deus aqui agora, amanhã a gente já está boa. Não é assim. Nosso processo, a nossa vida com Deus é um processo, é como uma escada, você sobe de degrau em degrau, para que você possa chegar à estatura perfeita. E eu creio que em nome de Jesus, através de cada testemunho aqui, né, das missionárias, da bispa, da pastora Luciane, eu creio que mulheres estão sendo tocadas, ministradas, e se ao menos uma mulher, minha bispa, ela for tocada, já valeu a pena tudo isso. Aleluias, louvado seja o Senhor. E, missionária Mariana, para quem não sabe, né, muitas vezes as pessoas chegam na igreja, vê cada uma de nós trabalhando ali, mas elas não têm ideia do que já aconteceu na nossa vida, né? Por que nós estamos ali e nos tornamos, por amor e vontade e decisão, escravas do Senhor, né? Porque eu, com muita honra, eu sou escrava do Senhor. Eu escrava amo, de orelha furada, né, minha escrava, eu tenho liberdade de sair, mas eu não quero, não abro mão, eu vou até o fim, apaixonada por Jesus, porque a gente sabe de onde Ele nos tirou, a gente sabe do fundo de poço que Ele nos tirou. E, missionária Mariana, eu lhe conheci também muito novinha, já ali com 15 anos de idade. Hoje você já é mãe, casada, todas elas aqui são mulheres casadas, e nós temos acompanhado a história. E você veio de um lar, o quê? Complicado, não é verdade? Verdade. De uma história complicada. Verdade. Por isso que eu citei que minha história parece um pouco com a da missionária Catiane, porque os meus problemas maiores vieram do meu lar, infelizmente. Né? Eu não tive a minha figura paterna presente, e isso me marcou muito. Né? Figuras masculinas, né, que muitas das vezes eu esperava que fosse uma segurança para mim foi motivo de ferida, né? E isso, para uma pessoa, para uma jovem, ela vencer isso, ela querer vencer, ela precisa decidir, ela precisa querer. Foi quando eu comecei o meu processo, né? Como eu não tinha essa figura paterna presente na minha casa, eu não tinha o desejo de casar, eu não tinha o desejo de formar família, eu não tinha desejo de... Sabe por que eu não tinha esse desejo? Porque eu não via, eu não tinha essa experiência. E eu me recordo como se fosse hoje, a pastora Maria, que era missionária no tempo, quando eu cheguei aqui na sede, né? Eu cheguei para ela e falei assim, a gente estava conversando sobre casamento, eu era bem novinha, tinha uns 17 anos, e aí cheguei para ela e falei assim, olha, missionária, eu não quero casar nunca na minha vida. Mas sabe por quê? Porque eu vi a minha mãe apanhar. Sabe? Eu vi a minha mãe criar 6 filhos sozinha. Então, para mim, o casamento era algo que iria me ferir mais ainda. Então, eu queria fugir daquilo. E eu me recordo como se fosse hoje. A pastora Maria, muito usada por Deus, que era missionária, ela chegou para mim e falou assim, ó,
minha filha, está quebrada essa palavra na sua vida. Você vai casar, você vai ter filhos e você vai ser muito feliz. E hoje, debaixo dessa palavra de bênção que eu recebi, hoje eu tenho meu marido, hoje eu tenho a minha filha, louvado seja o Senhor por isso. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aqui está a pastora Luciana. Nós viemos de um mesmo lar, de uma mesma casa, mas mesmo você morando dentro de um mesmo lar, cada um tem sua história, né? Cada um tem sua visão daquilo, tem sua visão dentro daquela casa, né? Algumas coisas nós testemunhamos, mas a experiência de cada uma é diferenciada, né? E pastora Luciane, como foi a sua experiência? O que foi que Deus tocou na sua vida assim? Qual o seu histórico? E quando que Jesus tocou assim, que você viu aquele impacto e você disse, eu não sou mais a mesma pessoa? Eita glória! Então, queridos, assim como a bispa estava falando, nós somos de uma mesma família, viemos do mesmo útero, o mesmo pai, a mesma mãe. Então, convivemos muito tempo ali debaixo do mesmo teto. E tivemos experiências amargas, né? Experiências ruins com nossa família. Mas ela foi a primeira a se converter lá em casa, depois veio a minha mãe, depois o pastor Laerte e por último foi eu. Porque eu sempre fui meio rebeldinha, sabe? Aí a minha mãe me evangelizava, meu irmão me evangelizava e eu não dava nem um pingo de ousadia para esse evangelismo. E aí uma certa feita, isso depois de muita oração, né, da minha mãe, da minha irmã, do pessoal que me ama, orando, intercedendo por esta alma aqui. E aí uma certa feita, irmãos, eu tive um sonho. Agora você me diz que sonho foi esse? O sonho do arrebatamento. E aí uma certa noite eu estava dormindo e eu tive um sonho como se fosse verdadeiro. Ali foi real na minha vida. Eu estava num lugar, era uma ponte muito grande. E aí quando eu olhava para os céus, eu via muitos pássaros voando. O céu se abria e aí eu vi uma luz muito grande e um clarão. E aí, meus amados, começava a cair bola de fogo no chão, bola de fogo e bola de fogo. E eu vi o pessoal subindo. Muita gente subindo, subindo, e aí chegou minha vez. Em cima da ponte, viu? Chegou minha vez e eu comecei a subir, me deu uma alegria. Mas aí eu parei bem no meio do caminho. Parei no meio do caminho. Quando eu parei no meio do caminho, eu senti assim, um desespero total na minha alma. E eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, por que eles vão e eu não vou? E aí o Senhor falava em alto e bom som. Peraí, pastora Luciana, peraí. Você quer saber o final desse sonho? Você quer saber? Compartilhe a live. Você precisa compartilhar essa live. Hoje tem mistério aqui. Eu já senti. O operador de milagres já chegou por aqui. Ele é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Então, vai lá. Não há impossível para Deus. Amiga, faça isso. Compartilhe a live aí. E eu tenho certeza que Deus vai edificar a vida. E quando nós compartilhamos aquilo que é de Deus, aquilo que Deus está semeando através de uma vida, o que acontece? Nós recebemos a bênção primeiro, não é verdade? Então, pastora Luciane, esse sonho mexeu. Então, creia que o que Jesus tiver que trazer... Ela não completou o sonho, eu quero saber. Você ficou no meio do caminho, pastora Luciane. O que Jesus tiver que fazer para te alcançar, Ele vai fazer. E a vida daqueles que você ora. Aí o que acontece? Quando eu cheguei no meio do caminho, que eu olhei para o céu, o Senhor falou para mim, a parte das pessoas que te amam foi feita. Que foi orar por você, interceder por você, mas você não fez sua parte. Olha que isso aí está falando com muita gente, hein? E aí você vai ficar. E ali eu ficava em cima da ponte. Gente, aí eu não dei muita ousadia pro sonho. Passou. Eu levando a minha vidinha, né? Ela era secular, difícil, nas festas, né? Eu fui de muita festa, gostava de muita festa, realmente. Forrozinho. Nesse tempo de junho, misericórdia. Só o sangue. Com 30 dias contado, tive o mesmo sonho. E aí, eu na cidade, muita árvore, em cima da ponte,
Eu olhava para cima, pássaro de toda espécie, bolas de fogo descendo e tudo se acabando. E o povo subindo. Chegava na minha vez, de novo eu subia e ficava. Eu olhava para o céu novamente e falava: Senhor, por que que eles vão e eu não vou? E o Senhor tornava a repetir para mim, com alto e bom som: aqueles que te amam fizeram a parte deles, que foi orar e interceder por você. Mas a sua parte você não fez. Queridos, naquela manhã, eu me lembro que eu me levantei e eu não era mais a mesma Luciane. Eu me lembro que minha mãe estava sentada, minha mãe estava na pia de roupa. Eu cheguei para minha mãe e falei: minha mãe, hoje eu quero ir para a igreja. Minha mãe, hoje eu quero ir para a igreja. Eu vou largar esse mundo, eu aqui não vou ficar aqui. E aí, irmãos, nesse dia eu fui, entreguei minha vida a Jesus, numa experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Abandonei tudo que o mundo me prendia. E, inclusive, a pastora Luciane, ela já estava quase noiva, já pretendendo, né, construir a casa, já estava tudo em andamento. Ela trabalhava 5 anos numa empresa, e daqui a pouquinho, né, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E realmente, quando Jesus toca na vida de alguém, e o interessante que eu me lembro, que a gente nunca pode duvidar do agir de Deus. Talvez até hoje mesmo, você está me ouvindo aí, você falou de Jesus para alguém e essa pessoa rejeitou, essa pessoa não aceitou, essa pessoa ficou chateada. Eu vou te dizer uma coisa: creia no poder de Deus, porque eu me lembro que numa certa manhã eu estive na casa da minha mãe e Luciane estava lá. E eu não sei, alguma coisa, sim, ela havia rompido, ela já tinha sonhado, ela não era fácil não, viu? Ela já tinha sonhado, ela tinha rompido o relacionamento, e eu cheguei para ela e falei assim: então hoje você vai para a igreja, porque a gente fica naquela expectativa. Nossa, ela ficou muito braba, gente, ela ficou zangada. E eu fui para casa assim, chateada, né? Porque eu pensei que ela estava ali já no óleo, E aí fui embora, não disse nada para ela, fui embora. E quando foi, logo mais umas 11 horas da noite, minha mãe me ligou e disse assim: minha filha, sabe quem aceitou Jesus hoje? Eu falei: quem foi, minha mãe? Sua irmã foi para a igreja e aceitou Jesus. E Deus a separou como minha companheira de obra, né? Como mais do que uma irmã de sangue, mais que uma irmã em Cristo, uma companheira na obra do Senhor. É verdade. E você falou aí de um relacionamento, e muitas vezes é o que prende as pessoas, como nós falamos na live passada. A pessoa tem um relacionamento e ela fica barganhando com Deus: se o Senhor mudar, eu vou. Verdade. Se o Senhor trazer para o Senhor, eu entrego. E com essa brincadeirinha se passaram 5 anos da minha vida. 5 anos eu lutando por esse relacionamento, mas ele não queria saber nada de Deus. Se fosse por mim mesmo, eu creio que eu estaria escrava do diabo. Mas quando Jesus decide vir ao seu encontro, meu Deus, a nossa decisão, ela é fortalecida no Senhor para nos livrarmos daquilo que futuramente iria ser uma tragédia na nossa vida. Então eu me lembro que eu cheguei até minha mãe e falei: minha mãe, eu quero ir para a igreja. Fui. E aquele dia o Senhor preparou tudo. E é o que eu quero falar para você, assim como minha irmã falou. No dia que eu decidi, que eu tive o sonho, que ela falou de ir para a igreja, há uma batalha espiritual. Verdade. Né? Há um ataque das trevas, porque o diabo não quer que você entregue sua vida a Jesus. E é onde a gente quer pedir também que você tenha paciência com a vida daqueles que você ora. Né? É verdade. Tenha paciência, peça a Deus sabedoria, porque o ataque é grande, mas o Senhor já tinha preparado tudo. Exatamente. O Senhor já tinha, porque Deus prepara, Deus se antecipa. E naquele dia, eu entreguei minha vida a Jesus. E aí eu cheguei para aquele rapaz e falei assim: você vai querer seguir a Cristo comigo? Ele falou: não. Eu falei: então a gente termina por aqui, porque neste mundo é que eu não vou ficar. E ali foi o ponto final. E eu me lembro, viu, minha irmã, que é interessante a gente falar que logo que eu me converti, recebi Jesus e comecei a ir para a igreja, a primeira coisa que eu queria era salvar minha família.
né? Porque a família é o seu campo de guerra, é o seu campo de batalha. E a minha era muito fragmentada, era muito destruída. A nossa família era uma família mesmo que tinha tudo para dar errado, para ser um desastre, né? Porque eram muitos problemas psicológicos, emocionais, né? Problemas de vício. Tantas coisas tinham, de práticas religiosas que não agradavam o Senhor, de idolatria. Então, nós tínhamos tudo para sermos condenados. E quando eu recebi Jesus na minha vida, foi algo impactante. Nós vamos falar na palavra de Deus daqui a pouco sobre esse impacto. Quando eu recebi Jesus na minha vida, então eu disse, eu vou investir tudo agora para ganhar minha família. E o meu primeiro alvo foi minha mãe. Minha mãe foi a primeira pessoa que eu comecei a evangelizar. No começo ela ficava muito cismada, ela não queria, né, de forma nenhuma ir para a igreja. Eu cheguei a levar ela para a igreja e ela achou muito esquisito, não queria ir de novo. E eu na cola e dizendo, Senhor, o Senhor vai salvar minha casa. E evangelizei também meu irmão, Laerte, pastor Laerte, e a minha irmã. E ela começou a ir para a igreja comigo. Só que Satanás não é brincadeira, né? E o diabo usou essa pessoa que ela tinha um relacionamento para impedi-la. E era assim, às vezes nós chegávamos do culto pela porta da frente, ele saía pela porta do fundo, para não nos encontrar, né? Porque a luz incomoda as trevas. E nós víamos, né, que aquilo ali era um embaraço. Então, a família ali se dividiu, né? Uma parte buscando o Senhor e a outra parte, né, ali ainda em outro caminho, com outros objetivos, e aquilo doía muito no nosso coração. Mas eu tinha a certeza que a obra do Senhor iria ser completa, até o dia que o próprio Deus falou com ela. E não tem obra mais perfeita do que aquela que quando Jesus vem e fala conosco, né? É lindo, é tremendo. E foi isso que aconteceu na vida da pastora Luciane. E hoje, essa mulher de Deus, abençoada, mãe de 3 filhos, casada, vivendo o propósito de Deus, né? Que é lindo demais. É verdade. E é algo transformador. Então, eu abri mão desse relacionamento para me relacionar com Jesus. Eu me lembro que o toque do Espírito Santo na minha vida foi tão grande que ali eu não consegui mais viver a minha própria vida. Eu tinha que entregar a minha vida total ao Senhor, para Ele. E minha mãe fez um voto. Minha mãe falou, se o Senhor resgatar ela é sua, para fazer a sua obra. Então, queridos, não foi nem um ano. Completou um ano, eu já senti esse desejo. 3 meses eu já era obreira. A noção das coisas, quão profundas foi. E rápido, acelerado. E quando nós viemos para a obra em Feira de Santana, tinha pouco tempo de casada, tinha 2 anos, Isaac tinha 1 ano de idade, e eu disse, eu estou indo para a feira. Ela falou, vou com você. Eu falei, Jesus, será que ela sabe o que está dizendo? E eu falei, como é que você vai comigo? Ela, não, vou pedir demissão. Eu falei, 5 anos de trabalho, você vai pedir demissão? E eu trouxe ela com aquele pesar, não, de fato, uma preocupação, porque eu já conhecia as dificuldades da obra, eu já conhecia as limitações, eu sabia o que eu já estava passando, eu já estava mais de um ano, né? Eu estava ali quase 3 anos na obra já, e eu sabia de muitas coisas, e eu ficava assim, será que ela vai aguentar? Será que ela vai suportar as exigências da obra? Será que ela vai suportar, né, tudo aquilo que é necessário para se firmar no Senhor? Porque ela, de repente ali, se lançou, e graças a Deus, era uma das missionárias mais destaques da obra, sempre executou as tarefas com amor, com paixão, e sempre dedicada ao Senhor. Sempre honrou a Jesus, e eu tenho, assim, muita alegria, é muito bom, né? Eu sei que hoje Deus quer liberar milagres familiares, milagres na vida de mulheres. Talvez você está orando pela sua filha, pelo seu filho, talvez você está orando pelo seu esposo, irmão. Eu não sei como está a sua família, como está a sua história, mas eu sei que a partir do toque de Jesus na tua vida, tudo vai mudar. Aleluia. Porque eu vejo que Jesus, ele opera
coisas tão preciosas dentro de nós que nós somos capazes de suportar qualquer aflição, qualquer circunstância para poder atrair as pessoas a Cristo. É verdade. Porque não existe algo melhor do que a salvação em Cristo Jesus. E assim, o pacote de Deus na nossa vida, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Ele, vem completo. Que a obra de Deus, ela é completa. E aí eu me lembro que em um processo de restauração, porque todas nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, passamos por esse processo, né? É uma caminhada. E eu me lembro que eu entrei de férias antes de sair do trabalho e fui para a casa da minha irmã. Eu passei um tempo lá, você lembra? Eu passei uns dias na casa da minha irmã para buscar mais de Deus. E aí, em uma dessas noites também eu sonhei, eu tive um sonho. Aí eu sonhei que eu estava numa cidade, era cheia de muita árvore, parecendo aqui Cidade Nova, onde era a outra igreja. E aí eu me lembro que ali eu me casava com um rapaz moreno, né? Eu vestida de obreira e ele também. E eu acordei de manhã indo. Aí eu acordei e falei assim, moço, mas nem de moreno eu gosto. Não gosto de gente morena. Mas eu tinha a fisionomia dele, eu tinha toda a fisionomia. Mas eu sempre fiquei ligada nos laços do diabo. Eu falei, não, o diabo vai tentar me dar, mandar um prato para mim tirar da presença de Deus. E aí, queridos, uma certa feita, quando eu estou na igreja, eu vi o missionário, que chamava ele missionário Tony. Falei, esse rapaz é o rapaz do meu sonho. Nunca tinha visto ele. Só que eu sempre fui ligada, nunca deixei entrar para o coração, mas sempre orando a Deus. E hoje é meu esposo. Deus constrói histórias, né? Nós estamos contando Hoje ele é meu aqui esposo. porque Deus muda histórias. Deus faz milagres. Existe o processo, como a missionária Clécia falou. O processo também é de acordo com a nossa natureza. Se há uma sujeição plena, o processo também eu creio que vai ser mais ameno, porque há uma sujeição plena. Mas muitas vezes, quando a nossa carne é rebelde, a nossa vontade está acima da vontade do Senhor, quando a gente ainda não aprende como viver em Deus, aí nós vamos constantemente tendo que ser refeitas em Cristo, né? A história do vaso, né? Que o Senhor pega o vaso e se o vaso não estiver de acordo, o vaso estiver trincado, não estiver perfeito, ele joga no chão, quebra, despedaça e refaz até que a obra seja aperfeiçoada. É verdade. Ô, minha bispa, eu estou observando aqui, assim, acho que as pessoas olham e dizem assim, rapaz, ninguém dizia, né? A pastora Luciane é uma mulher de Deus, né? Ninguém dizia que gostava de um forró, de beber, essas coisas. Então, a obra que Deus faz na vida da pessoa é perfeita, né? Perfeita. A pessoa, ela é transformada. Lá em casa todo mundo era forrozeiro. É verdade Nós demais. estamos em junho, essa época era terrível. Minha bispa, é verdade. Quando eu vi a pastora Luciane falando, eu lembrei de mim, porque eu gostava era de carnaval. Pense numa pessoa que gostava de carnaval, era eu. E quando eu me converti, foi instantâneo. Eu me converti em janeiro e fevereiro era carnaval. Então, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, todo mundo falava assim, não, você, mês que vem, está lá no trio. Eu falei, não vou não, porque agora eu sou crente. E aí ficaram fazendo aposta, não, se ela já comprava o bloco antes. Eu já tinha comprado o bloco para sair em fevereiro, mas quando eu me converti em janeiro, e chegou o carnaval em fevereiro, eu não fui, foi assim, instantâneo a conversão. Aleluia. Mas o processo, né, como a pastora Luciane falando, e eu lembrando, Deus traz a memória, né? E eu falei assim, Senhor, meu pai saiu da casa de minha mãe, se separou de minha mãe, eu só tinha 13 anos, e eu não tinha aquela referência, assim, de casamento, como Miss Mário falando, meu pai ali brigava muito com minha mãe, aquela confusão no lar, quando se separou, a gente ficou com aquela referência assim de casamento negativo, né? Ah, não vai dar certo. Então a gente tinha um pensamento assim, então comigo também não vai dar certo. Mas o processo da conversão, né? Aí eu fui, encontrei a primeira pessoa na casa do Senhor. Mas como eu já falei várias pessoas, quando você encontra um homem dentro da casa do Senhor, mesmo que você precise passar pelo processo, ainda não era o que Deus tinha para mim.
né? E passei pela decepção. E o que eu ouvi muito, minha bispa, no meu lar era assim: você sofreu com 2 dentro da casa do Senhor. Você tinha que buscar agora um homem do mundo. Você tem que buscar um homem de lá de fora. Você se decepcionou 2 vezes. Você ainda fica aí tentando na igreja. E minha resposta... Porque, missionária Clécia, você na igreja, né, teve relacionamentos que te frustraram. Então as pessoas diziam, lá você não vai encontrar. E a minha resposta sempre foi: os meus olhos estão para o Senhor. Aquelas pessoas tinham um caráter deformado, ainda não tinha passado pela transformação, o homem não estava com a vida com Deus, como Deus queria para a minha vida. Então Deus permitiu eu até passar. E no segundo relacionamento, a pastora Luciane falando de 5 anos, o meu foi 8 anos, tentando com aquela pessoa ser feliz, tentando a felicidade. Peraí, missionária Clécia, 8 anos? 8 anos de relacionamento. 8 anos. Vim da casa do Senhor. E é só aquela enrolação para casar, para noivar e nada. No primeiro relacionamento eu fui noiva, pertinho já de casar. Teve a decepção da traição. Então eu acabei dando todas as minhas coisas do chá, né, de casamento. Eu doei para uma outra irmã que ia casar na época na igreja. E aí eu passei quase 3 anos sozinha, esperando em Deus a cura, a transformação do primeiro relacionamento. Quando eu consegui, já estava curada, que comecei o segundo relacionamento, aconteceu da mesma forma a traição. E foi no processo de noivado, no processo de uma aliança com a pessoa, e só foi enrolação. Noivou e ficou ali só enrolando. Isso revela o que pode estar na vida de muitas mulheres. Um ciclo de maldição. Verdade. Se não houvesse o impacto de Jesus na vida dela, certamente todos os relacionamentos que viessem, iria acontecer a mesma coisa. E é por isso que hoje nós escolhemos um texto muito precioso, que é o da mulher samaritana. É verdade. E dentro do texto da mulher samaritana, nós vemos a história dessa mulher que tem um encontro com Jesus. E algumas coisas são interessantes nessa palavra. É que Jesus estava com seus discípulos, ele ordenou que os seus discípulos fossem para a cidade dos samaritanos, que era inimigo do povo judeu, para comprar comida. E Jesus ficou ali no poço. E quando eu olho essa passagem, eu me apaixono mais por Jesus. Eu me sinto mais segura. Eu sei que Ele está acima de tudo e sei que Ele para tudo para atender uma mulher. É verdade. E Jesus ali, é maravilhoso. Nossa, e Ele estava ali com seus discípulos e Jesus tinha muitas coisas para fazer, muitos milagres para operar, muita história para escrever, mas a história de uma mulher parou tudo. Ele simplesmente dispensou os seus discípulos para que nada atrapalhasse aquele momento. E ele sentou lá no poço, esperando aquela mulher chegar. Aleluia. E eu creio que em um dado momento, Ele esperou por cada uma de nós para poder operar e fazer o impossível acontecer. É verdade. E de repente, aquela mulher que, primeiro, era samaritana. Os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus. Os samaritanos e os judeus eram inimigos. Porque os samaritanos eram considerados uma raça impura, né? E mestiça, misturada, e que não guardavam as tradições judaicas, então havia muito conflito. Só por isso ela já era totalmente desonrada. Mas a segunda coisa que o texto vai nos mostrando é que essa mulher, ela foi buscar água, e ela foi buscar água na hora sexta. E a hora sexta revela que ela foi buscar água num horário onde ninguém ia. Isso revela que o quê? Que ela não tinha um bom relacionamento com o seu próprio povo. Ela não andava com as mulheres daquela cidade. Ela tinha alguma coisa na vida dela, exatamente, que as pessoas não queriam andar com ela. Então ela andava escondida. Ela andava num horário onde ela não seria incomodada. Ela andava num horário onde não tinha ninguém ali. Mas ela não contava com Yeshua.
do Todo-Poderoso, né? Aleluias. Que se Glória a importa Deus. com cada mulher, que quer transformar a vida das mulheres e também dos homens e das famílias, né? Porque Jesus transformando a vida daquela mulher, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre isso. Jesus, a vida daquela mulher serviu de impacto e traz impacto para a nossa vida até o dia de hoje, onde através da mulher samaritana a pessoa de Jesus é revelada de uma forma muito especial. Jesus era um homem cavalheiro, um homem que esperou, que chegou com educação e também com firmeza, que chegou ali para poder despertar aquela mulher para tudo aquilo que ela buscava, porque também revela no texto que ela era uma mulher de práticas religiosas. Ela buscava o Senhor, e eu creio que esse era o princípio, né? Que foi o princípio da minha vida, porque eu nasci e desde criança, muito criança, eu era levada para a igreja. Eu tinha uma sede, uma fome de Deus muito, muito diferente. Na segunda série eu ganhei uma coleção de Bíblias, eu devorei aquela coleção de Bíblias. Naquela época não tinha televisão, era rádio, e eu não perdi a Semana Santa para ouvir toda a história de Jesus, de morte e crucificação. Então era um tema que me atraía profundamente. E quando você tem um coração que busca o Senhor, ainda que você ainda não o conheça, Ele já está preparando a hora e o lugar. Aleluia. Não é verdade? É verdade. Ô minha bispa, e esse tema, essa passagem que nós vamos ler, que nós vamos abranger, é algo tão rico. Você que está em casa, mulher, você que está com o seu celular na mão, que está assistindo no seu notebook, na sua televisão, não permita que somente você assista essa live. Compartilha, para que outras mulheres possam ser ministradas, sabe? Assim como o pastor Antônio falou na Super Live, seja um missionário virtual. Que quando você compartilha, uma pessoa que não tem acesso a esse vídeo, a essa live, e você compartilha, e ela acaba ouvindo a palavra do Senhor, você está sendo um missionário na vida dela. Então não perca essa oportunidade de se tornar um missionário, de divulgar aquilo que é da parte do nosso Deus, em nome de Jesus. Exatamente. E a missionária Catiana, ela está aqui com o celular dela. Eu vou pedir que ela divulgue o número, porque se você tiver alguma pergunta especial, você vai mandar para o zap dela e ela vai passar aqui a pergunta para nós, né, missionária Catiana? Divulga aí o seu número. Ela não sabe o número, gente, é muito novo. Alguém sabe aí? Está com o telefone? Missionária Clécia. Então você vai passar para a missionária Clécia. Pronto. 759-9271-6277. Então, pode passar a sua pergunta, pode passar, compartilhar. 759-9271-6277. Exatamente. Então, aquela mulher samaritana, a história dela nos comove muito, porque foi uma história de transformação. O impacto que Jesus causou na vida daquela mulher foi poderoso. E hoje, né, Dia dos Namorados, é aquele dia que para muita gente é um dia difícil de encarar. É um dia pesado. É um dia difícil de encarar por causa das decepções amorosas, como a missionária Clécia estava falando, das frustrações, por causa das desilusões. Talvez você já investiu tanto por alguém, porque tem gente que quando está apaixonado falta fazer milagre, porque milagre só quem faz é Jesus, mas falta fazer milagre, né? Para poder conquistar a pessoa amada. Mas de repente você foi pego de surpresa, passou por uma frustração muito grande. E a história dessa mulher samaritana é essa história de frustração na vida sentimental, né, missionária? Com certeza, como a palavra do Senhor fala, né, que naquele encontro que Jesus havia marcado, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por aquela cidade por causa de uma mulher. Então nós compreendemos que todas as riquezas do mundo não pagam o valor de uma alma. E Jesus, Ele é tão grandioso, a pessoa de Jesus é algo que cativa tanto a gente que Ele nos trata de forma individual. E Jesus, o que Ele fez naquele momento foi
dar exclusividade para aquela mulher, o que ela não tinha. Exatamente, porque é uma coisa interessante, porque o histórico dela era ela já estava acostumada com a rejeição. Ela era uma mulher acostumada com a rejeição, ela já estava se sujeitando a circunstâncias vergonhosas. Por quê? Porque ela estava acostumada com frustrações e rejeições, e principalmente com os homens. Porque quando Jesus encontrou com ela, Jesus pediu água. A primeira coisa é que causou espanto, porque geralmente os homens não pediam água para as mulheres, né? E a segunda coisa é que Jesus, evidentemente, era um judeu e estava pedindo água para uma mulher samaritana. E ali foi uma forma de Jesus entrar na vida daquela mulher, começar um diálogo. Jesus abriu um diálogo, né? É verdade. E muitas vezes as pessoas pensam que Jesus não se preocupa com a nossa área emocional, Sentimental. né? Sentimental. E é a área que Ele mais trabalha em nós. Ele nos restaura, Ele nos cura. Então, Jesus, Ele tem esse cuidado, essa delicadeza, esse amor conosco, mulheres. Então, Jesus, Ele entra lá no mais profundo do nosso ser e vai esmiuçando tudo, né? Como Ele fez com a samaritana. Ele vai quebrando todos os argumentos. Porque eu vou dizer uma coisa, a alma é cheia de argumentos, viu? Às vezes as pessoas vêm na igreja e o Espírito Santo começa a falar com aquela pessoa. Mas ela está blindada de uma forma tão forte que a própria alma dela começa a levantar argumentos para impedir o agir de Deus. E a pessoa faz o que? Ela se esconde. Porque a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. E a partir do momento que você encontra a verdade, você não pode mais viver na mentira. Você precisa ser realmente honesto, realista e abrir o coração. É verdade, minha bispa. E interessante que nessa passagem, a mulher samaritana, naquele diálogo sincero com o Senhor, ela se quebrantou. Ela se rendeu logo quando o Senhor veio falar com ela, né? Me dá água. E ela falou assim, como você é judeu? Né? Então, você viu ela se render. Então, quando Jesus vem para salvar, Ele não olha nossas falhas, Ele não olha o que nós estamos passando. Ele quer nos salvar. Então, o propósito de Deus ali, de Jesus ali, era salvar aquela mulher. Então, um diálogo sincero. E ela se rendeu, aquele diálogo sincero. Ela se rendeu e se quebrantou e disse logo, vejo que tu és o profeta. Vejo que tu és o Messias. Então, você vê como ela não se escondeu diante da realidade que ela estava vivendo ali, né? Que ela estava vivendo. Quando o Senhor veio e falou para ela, então vai lá, né? Vai lá buscar seu marido. Então, assim, o Senhor já sabia o que ela estava passando, o que ela passava, mas Ele queria ouvir dela a verdade. Ele queria ouvir dela a sinceridade de coração. É isso. E nessa noite, eu creio que o Senhor está trabalhando isso na sua vida. Porque chega aquele dia que não dá mais para continuar como era antes. Jesus sabia que aquela mulher não podia mais continuar daquela forma. Então, Ele preparou toda uma ocasião especial. E toda ocasião com Jesus é impacto. É impacto. Transformador. E é transformador. Por quê? Porque Ele vai tocar na ferida. E assim, Jesus, Ele vai além da religião. A religião, ela te coloca uma roupa bonita, né? Ela te coloca um cabelo, um visual bom aos olhos humanos. Mas muito por dentro ainda tem muita ferida. Não foi sincero com Jesus, né? E a pessoa colocou uma armadura e não deixa o Senhor lapidar, trabalhar. E por isso que muitas vezes não experimenta realmente o que Jesus tem para ela. E assim, bispa, você vê que Jesus, Ele preparou todo o cenário, né? Jesus, Ele pegou um horário em que não havia ninguém, os discípulos haviam saído, né, para comprar comida, então Jesus estava ali sozinho com aquela mulher, e então Ele preparou todo o cenário para ele e ela ter um relacionamento.
né, para ela ser sincera com ele e ele ser sincera com ela. Foi quando chegou o momento em que aquela mulher, chegou um momento da vida dela, da conversa dela com Jesus, em que ela chegou assim: como você, judeu, me pede água para beber? Né? E aí ela foi um pouco arisca com Jesus. E aí Jesus foi, no meado da conversa deles, Jesus foi e falou: então vai lá e chama teu marido. Jesus mostrou para ela que ele conhecia as debilidades dela, as limitações dela. E aquele poço era um poço especial. Era um poço que alimentava a religiosidade das pessoas. Ela não estava ali para buscar uma água qualquer. Ela estava buscando uma água para suprir a sua necessidade espiritual. A sua necessidade espiritual. E é interessante, né, como é o seguinte: as pessoas, todos nós temos uma necessidade espiritual. Sem encontrar Jesus, essa lacuna espiritual vai ficar sempre aberta. E quando essa lacuna não é fechada, nós buscamos em outros alvos, meios para suprir essa necessidade espiritual. Então aquela mulher, ela tinha uma sede de Deus muito grande. Ela era movida por sede. E ela estava ali naquele poço para buscar uma água tradicional, uma religiosidade. Jesus naquele momento ali estava para quebrar tudo, né? Para despedaçar todos os conceitos e preconceitos e tudo aquilo que de fato não levava ela para Deus. Mas para ela chegar à plenitude do conhecimento de Deus, o Senhor teve que tocar na ferida. Porque não existe, né? O Senhor tem que tocar onde? Na ferida. Para trazer cura, né, minha bispa? Exatamente, para trazer uma cura, para trazer uma libertação verdadeira. Porque ninguém pode andar com Jesus escondendo alguma coisa dele. É impossível. Mas isso tem que ser confessado, tem que ser falado. E Jesus disse: vai buscar o seu marido. Né? Uma pergunta pode mudar tudo, né? Exatamente. E ela disse: não tenho marido. E a sinceridade Opa, estou buscando Deus, mas tem uma situação mal resolvida aqui. Não é isso? E isso acontece na vida de muita gente que quer Deus, que vem na igreja, mas ela não quer deixar Jesus tocar na ferida. Com certeza. E tem muitas pessoas que ela vem para a igreja até buscar milagres. Você sabia disso? Mas ela não deixa Jesus transformar ela. Tem pessoas até que muitas vezes a oração dela não é assim: Senhor, me transforma, eu preciso de transformação. Mas ela ora uma oração que não é favorável para a vida dela. Eu já vi pessoas na igreja, mulheres na igreja, orar, pedir a Deus o marido da outra, dentro da igreja. E não reconhecer que ela estava destruindo um casamento. E isso nós vemos sempre, né? Por quê? Porque ela não deixa Deus, ela acha que Deus é um amuleto da sorte. E tem que fazer o que ela quer. Mas ela tem que entender que quem precisa de transformação é ela. E abrir mão do pecado. Então eu já vi muito isso. Então tem muita mulher que está por aí: se eu encontrasse aquele príncipe encantado. Se eu encontrasse aquele homem que me ajudasse. Se eu encontrasse aquele homem que me desse aquele empurrãozinho. Aquele companheiro. Eu vou dizer uma coisa. Deus, Ele tem alguém especial para cada mulher. Né? Deus tem alguém especial para a sua vida. Mas primeiro você tem que tratar com suas feridas, porque senão você não vai ser feliz com ninguém. E assim, não é as outras pessoas que vêm trazer alguma coisa, ainda que seja seu marido, não é o seu marido que vai trazer alguma coisa para a sua vida, é você que precisa ter. E isso que você precisa ter chama-se Deus. Somente Deus pode dar uma cura nos relacionamentos. E o Senhor nunca vai destruir uma família para construir outra, de maneira alguma. Né? Exatamente. Então ela disse a Jesus: olha, eu não tenho marido. E Jesus falou: dissestes bem, você não tem marido. E aquele que você está se relacionando não é teu. Ou seja, ela era uma mulher... Jesus está falando. Era uma mulher adúltera. Ela era uma mulher que buscava Deus, né?
tinha vontade de servir a Deus, buscava na religião e nas tradições do passado uma justificação, um apoio, mas estava com a vida totalmente fora do prumo, como diz, Embaraçada. né? Uma vida totalmente embaraçada. E vou dizer uma coisa, hoje é normal uma mulher ter 5, 10, 15 relacionamentos. Eu ouvi outro dia de uma artista famosa aí que ela vai entrar agora no 18º casamento. Nossa. Meu Deus, eu disse, gente, 18º casamento, e o Senhor diz na palavra dele que nós devemos casar somente uma vez. E a pessoa só pode casar, segunda, em termos de viuvez, né? Ou de um eventual divórcio, se o cônjuge, porventura, cometeu o erro, né? O adultério. Mas caso contrário, para o cristão só existe um casamento. Porque o casamento, ele revela Cristo e a salvação. Então, aquela mulher, imagine naquela época. Então, uma mulher que já tinha tido 5 relacionamentos, era uma mulher mal vista. E não era feliz com nenhum, né? Não era feliz com nenhum deles. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa fica, vou ficar com hoje, ficar com outra amanhã, procurando a felicidade, não vai achar. Principalmente quando a pessoa não é dela. Porque o Senhor conhece, né? Que era e a pessoa também. Eu Que vou era o dizer- caso dessa mulher, né? Porque eu penso assim, ela buscava tanto uma cura com os homens e acabava não encontrando, porque ela buscava da maneira errada. Então, como a bispa falou aqui, no versículo 18, Jesus diz assim, ó, porque tiveste 5 maridos. Porque tivesse 5 maridos. Então, aquela mulher já tinha passado por 5 situações, né, que feriu ela, que feriu a alma dela. Ela era uma mulher muito ferida e ainda estava no 6º casamento e ainda não era o marido dela. E Jesus encontrou a verdade nela, minha bispa. Hoje o discurso é seja feliz. O discurso, me desculpe a palavra, mas eu vou rasgar o verbo, mais sacana com a pessoa. É verdade. É verdade. É esse discurso do seja feliz. Mentiroso. Esse seja feliz é para te arrebentar, minha irmã. Verdade. O importante é você buscar sua felicidade. Que felicidade? Só existe felicidade em Deus. Não existe felicidade fora do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa diz, você tem que ser feliz. O discurso hoje é o discurso da felicidade. Que felicidade é essa? Que esses que discursam essa tal felicidade continuam com as vidas destruídas, continuam com as vidas arrebentadas. Tem gente aí casando, irmãos, e gastando milhões. Tem celebridade por aí casando e dando de lembrancinha para o pessoal levar para casa, você sabe o quê? Ouro. De tamanha riqueza do casamento, de tamanho luxo, e o casamento não está durando 1 ano. E o casamento não está durando 2 anos. Ministério. Então, qual o problema? Né? Porque as pessoas, elas estão buscando o alvo errado. Elas estão buscando a felicidade, porque Jesus, é interessante, ele não vai habitar em templo sujo, ele não vai realmente continuar na vida de uma pessoa que insiste em não mudar. Então, qual foi o fator determinante na vida daquela mulher? Qual o fator? O fator foi que quando Jesus tocou na ferida, ela não fugiu da raia. Ela se rendeu, né? Exatamente. Ela se quebrantou, se rendeu e se derramou ali no Senhor e disse assim, não, aí ele tocou no lugar que eu precisava da cura. E ela se rendeu. E é importante, minha bispa, falar que naquele momento que o Senhor foi falando com ela, naquele diálogo, e ela entendeu que ele era o profeta, que ele era o Messias, e eu até anotei algumas coisas aqui que eu vi assim, que ela deixou o cântaro, que era mais precioso ali no momento para ela, porque ela foi, né, na religiosidade ali, com o cântaro, e ela deixou e foi até aqueles homens, foi na cidade evangelizar, virou aquela missionária do Senhor. E é encantador você ver que Deus, quando Ele toca, Ele cura, imediatamente ela foi falar daquilo que o Senhor fez com ela. E
E as referências hoje do mundo é assim, para destruir o relacionamento das mulheres com Jesus e dela com o marido que Deus preparou para ela, né? Então, muitas mulheres, você que está me ouvindo, tem mulheres que já tentou vários relacionamentos, mas nunca foi feliz com nenhum. Existe também uma maldição sobre a vida da pessoa, porque ela se relaciona com um, não dá certo. Vai com outro, não dá certo. E assim vai aumentando a lista, e ela passando humilhação, arruma homens que espanca, que bate, que humilha. E também o histórico de muitos homens do mesmo jeito. Assim como tem a mulher samaritana, tem muitos homens por aí com o mesmo histórico, né? Hoje está com uma, amanhã está com outra. São hoje, por causa da propaganda, da influência e também da ação maligna, a sexualidade foi deturpada, né? O sexo foi deturpado. Hoje as pessoas, eu ouvi uma vez um rapaz falando que depois que ele tinha relação sexual com a pessoa, é que ele perguntava o nome. Ele perguntava o nome. E muitas vezes numa noite ele tinha relação com 2, 3 parceiros, né? Então depois que terminava, chegava na festa, na balada, dizia vamos, vamos, e depois é que ele perguntava qual é o seu nome? Ah, o meu é fulano. Então é esse tipo de relacionamento que nós temos visto nos dias de hoje. É esse tipo de situação que nós temos visto muitas pessoas vivendo. E quando Jesus vai tocar na ferida para curar, aí espirra, porque não quer ouvir a verdade. Porque de repente os padrões de Deus hoje soam como padrões duríssimos, né? Como padrões difíceis ou até mesmo impossível de viver. Porque realmente para quem está acostumado com um parceiro por noite, já pensou você falando que a pessoa vai ter que ter um parceiro pela vida inteira, né? Mas eu vou dizer uma coisa, os dias bons passam. Os dias maus chegam. E o Senhor diz assim, que a gente precisa ver o que é que a gente planta na nossa mocidade, para quando chegar os dias maus, a gente não venha dizer, não tenho neles contentamento. Então é necessário construir uma história. Ontem mesmo eu fiquei chocada de uma entrevista que eu estava lendo de uma moça de, se eu não me engano, 18 anos, e ela encontrou uma pessoa na rede social. E aí ela marcou um encontro com esse rapaz. Ele foi ao encontro dela, espancou, ele amarrou ela, e ela fingiu de conta que estava morta. E ele foi embora. E aí descobriram que ele era um serial killer. Que ela não tinha sido a primeira, mas ele tinha uma longa ficha de mulheres que ele fazia a mesma coisa. Então, ele se aproveitando do quê? Dessa vida emocional fragilizada de muitas mulheres. Nossa, porque as mulheres, elas não contam, né? Mas outro dia eu vi a história de uma que saiu com os amigos. E esses amigos a embebedaram e depois levaram para o motel e praticaram todo tipo de atrocidade com essa mulher. Então, hoje nós vemos mulheres que não têm coragem de falar nem mesmo os abusos, as circunstâncias que já sofreu, com quem já se envolveu, né? Às vezes tem mulheres que elas não conseguem se aproximar de Jesus, porque se elas tiverem que abrir o coração, vai ter que botar muita coisa para fora. Vai ter que falar com, vamos supor, você tem aí 40 anos, quantos parceiros você já teve? Com quantos homens você já dormiu, você já dividiu a tua alma? Porque muita gente não sabe, mas cada relacionamento, cada relação sexual que a pessoa tem, há uma ligação de alma. E toda ligação de alma que você tem, você vai ser transformada naquela pessoa. Porque o Senhor diz que quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam uma só carne. E você imagina hoje o parceiro do um envolvendo com o parceiro do outro, e o outro envolvendo com o do outro, e o outro do outro. E é por isso que nós estamos vendo transtornos de personalidade. Com certeza. Nós temos visto pessoas que não sabem quem elas são. Nós temos visto pessoas fantasiando a sua própria realidade. Nós temos visto pessoas se escondendo atrás das suas maquiagens. Nós temos visto pessoas tentando, se esforçando para chegar a um padrão que realmente ela não vai conseguir manter, né? E ela não consegue desfrutar da vida em plenitude.
Então, todas essas coisas têm acontecido nos dias de hoje, né? É verdade. São meninas novinhas sendo levadas por um caminho realmente de muita dor, de muito sofrimento. Tem meninas aí que com 20 anos já tem histórico de ter tido 2, 3, 4 maridos. Quando chegar a 30 anos, já teve quantos maridos? É verdade, minha bispa. E eu estava esses dias estudando, lendo algumas reportagens, e aí eu me deparei com aquele maníaco do parque. E aí fizeram uma pergunta para ele assim: como é que você atraía as mulheres? E ele falava assim, olhava para elas e via muitas vezes, ele conseguia, como se diz, filtrar na mulher a fragilidade dela emocional. Ele olhava para a mulher e via que a mulher estava triste, cabisbaixa. Muitas tinham brigado com o marido, ou nem marido tinha. Então ele começava a envolver ela nas conversas. E ele ia envolvendo e ela ia deixando ser seduzida. E com essa sedução, ele fazia o quê? Tirava a vida das mulheres. Então, quantas mulheres esse homem matou por causa da fragilidade emocional que essas mulheres tinham? Uma certa vez, uma mulher chegou na igreja me pedindo oração e ela estava acompanhada de um homem. E ela estava com lágrimas nos olhos. E eu encostei assim e perguntei, o que está acontecendo com a sua vida? Ela disse assim, não, é porque eu abandonei meu esposo. Eu falei, mas esse está com você, não é seu esposo? Ele falou, não, ele era meu amante. E eu abandonei o meu esposo para ficar com ele. Mas você via nos olhos dela que ela não sabia o que estava fazendo. Ela estava inteiramente perdida, né? De fato, ela foi movida, né, por uma paixão, alguma coisa que estava mal curada na sua alma e já estava ali dentro de outro relacionamento que estava na cara que não ia dar certo e certamente eu não a vi mais. E só Deus sabe como está o histórico nos dias de hoje. Mas quando Jesus tocou no assunto com a mulher samaritana sobre a vida sentimental dela, ela não fugiu. E é isso que Jesus quer encontrar em uma pessoa. É isso que Jesus quer encontrar na vida de uma mulher. Abertura para se falar de realidades dolorosas. Abertura para se falar de experiências, né, que incomodam, né, e que traz transtornos, porque certamente, eu não sei se ela tinha amigas, se a mulher samaritana tinha amigas, alguma coisa assim, mas as evidências do texto mostram que ela era uma pessoa excluída, que era uma pessoa realmente que sofria ali, né, com aquela circunstância. Então, às vezes, tem gente que está de boa, né? Tem gente que gosta mesmo da vida promíscua e ela não tem, e ela não está afim mesmo de mudança. Mas tem gente que está ali por uma circunstância, foi acontecendo. E de repente, em busca, né, de um suprimento emocional, sentimental, ela se envolveu com pessoas erradas, né? Se envolveu com pessoas. Vocês sabiam que geralmente meninas que são muito namoradeiras, meninas que geralmente, né, trocam de parceiros constantemente, elas têm problemas com paternidade. Elas não têm um relacionamento, né, paterno, ou com homens, né, ou com irmãos, que traz proteção. Então, o que ela faz? Ela começa a buscar essa proteção de maneira errada. Aí ela se envolve hoje com um, amanhã com outro, mas na verdade ela não está buscando um marido, ela não está buscando um namorado, está buscando alguém que protege. E só que quando ela percebe, ela está dentro de um relacionamento problemático, ela está dentro de um relacionamento explorador, opressor, e agora ela vai fazer de tudo para sair. E quando ela sai, ela fica naquela mesma expectativa de encontrar aquele suprimento, aquela proteção, aquele relacionamento que vai trazer respostas sentimentais, um suprimento sentimental. É verdade, minha bispa. E assim, é uma coisa muito boa da gente observar também, que aquela mulher, como nós falamos, aquela mulher ela foi sincera diante do Senhor, né? A respeito do pecado, a respeito da fragilidade dela. E às vezes existem pessoas que elas chegam na igreja, bispo, ela tem uma dificuldade muito grande dela ser sincera com o Senhor. Ela tem muita abertura de contar um caso que ela viveu com o marido ou dentro de casa, seja lá o que for. Ela tem abertura de conversar com uma vizinha. Ela tem abertura de conversar com um parente que muitas das vezes não pode resolver,
né, aquilo que ela está vivendo, mas quando ela chega diante de Jesus, ela começa a maquiar a situação dela. Né? Ela quer mostrar para Jesus algo que ela não está vivendo, mas de verdade o próprio Jesus já sabe. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher, ela já havia tido 5 maridos, e o que ela estava não era dela, mas ela teve um diferencial, porque ela foi sincera com o Senhor. Ela estava só, como a Bispa falou, ela era uma pessoa tipo excluída da sociedade, ela se isolava um pouco, mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela não se maquiou, ela não colocou diante do Senhor outros problemas, que eu creio, né, que ela passava por outras coisas, né, Bispa? Com que certeza. Muitas das vezes era difícil para ela, mas ela foi no ponto certo, e foi aí que o milagre dela aconteceu. Exatamente, aquela libertação. Porque o que ela precisava não era de namoridos, ela não precisava de crush, ela não precisava de paquera, ela não... Agora é crush, né? Não é mais paquera não, esse nome está em desuso. Modernizou. Ela não precisava de mais um homem que ia fazer mais do mesmo, né? Os homens que ela se relacionava eram mais do mesmo. Mas agora ela estava diante de um homem que iria tocar não somente o seu físico, né, somente as suas emoções, mas ia tocar a sua alma, seu espírito, e estava trazendo libertação. Ali houve uma cura extraordinária, extravagante. É verdade. Eu quero falar para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, que o mesmo Jesus que tocou a vida daquela mulher samaritana é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que está em direção à tua vida. Ele é o mesmo que transformou a nossa vida, que mudou a nossa história, e Ele está indo de encontro a você. Então você pega essa palavra e seja realmente sincero ao Senhor. Porque tem mulheres que já estão fadigadas, não está suportando mais esse fardo, o sofrimento na vida dela. E Jesus está indo de encontro ao seu coração nesta hora. Abra teu coração, porque o milagre está na sua direção. Aleluias, glória a Deus. Então, a partir do momento em que ela ouviu Jesus, e Jesus falou sobre os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, que de fato ela se tornaria uma verdadeira adoradora, se o ouvisse, se desse lugar a Ele, porque Ele era o verdadeiro profeta, Ele era o Filho de Deus que estava ali para curá-la. E tudo que ela queria era ser essa adoradora. Ela queria ter esse espaço de servir o Senhor, de conhecer o Senhor em profundidade. E ali estava sendo ofertado, através do próprio Senhor Jesus, uma mudança de vida profunda, extraordinária. E a partir daquele momento, Jesus tocou, transformou, libertou. E aquela mulher Aleluias. Saiu daquele lugar como uma missionária. Poderoso. E o interessante no texto é que ela volta para a sua cidade e ela evangeliza muitos homens. Ou seja, os homens que talvez tinham desejo por ela, falava dela, ela agora se torna um instrumento de libertação. Aleluia. Tamanha foi a mudança dessa mulher. Eita Deus lindo. Jesus tocou em uma área delicada, melindrosa, sofrida. É verdade, minha bispa. E a gente entende que Deus, ele é especialista em pegar aquilo que nos feriu e transformar em instrumento de cura para outras pessoas. Exatamente. E tem muitas mulheres, muitas pessoas que devem estar assistindo essa live falando: por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou vivendo esse momento de dor, de sofrimento, buscando em tantas coisas satisfazer e preencher o vazio do coração? E muitas das vezes a pessoa não entende porque ela está naquela situação, mas Deus, Ele transforma o deserto em manancial de águas vivas. Aleluia. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa, talvez você, mulher que está aí, e você está abatida porque você foi deixada, você foi abandonada. Você entrou em um casamento e um relacionamento achando que ia ser a melhor coisa da sua vida, mas acabou. E você está frustrada. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de você encontrar qualquer pessoa, encontre primeiro Jesus. Jesus, Ele vai mudar a sua história. Jesus, Ele vai mudar a sua vida.
Em Jesus não existe ponto final, em Jesus existe sempre algo novo. Todo dia é dia de esperança, é dia de mudança, é dia de transformação. Jesus quer, além de mudar a sua vida, a sua história, lançar no passado, esquecer, apagar o passado, como diz a canção, passado triste do seu coração. Além de apagar esse passado, Ele quer te levantar como uma nova mulher. Um instrumento poderoso do Senhor. Aleluia. Um instrumento de salvação, de libertação, de Aleluias. cura. Imediatamente aquela mulher, ela se voltou para o Senhor. Ela se voltou como uma adoradora. Ela foi limpa. Porque eu vou dizer uma coisa: Jesus não está interessado em quantas pessoas você se relacionou. Não é verdade? Jesus não está interessado nisso. Passado para Jesus só serve para uma coisa: para ser apagado, para ser esquecido. Vou dizer de novo: o passado da vida de alguém para Jesus só serve para uma coisa: para ser apagado e para ser esquecido. Aleluias. Aleluia. É verdade. Glória. Quando Jesus nos traz o passado, a memória, é para nos lembrar de onde nós saímos e nos tornarmos mais gratos. Mas isso não nos causa mais dor, porque a ferida que Jesus toca, ela é curada para sempre. Aleluia. E eu tenho certeza que Jesus nessa noite tem algo novo para você, tem algo novo para a sua vida, né? Aleluia. E quantas são também as pessoas que estão debaixo de relacionamento de julgo, né? São pessoas que debaixo de relacionamento realmente pesado, né? De muito sofrimento por causa do passado. E hoje Jesus está dizendo: abra mão disso. Ele está aí diante de você. Ele quer trazer uma cura. Ele quer trazer algo sobrenatural. Ele quer fazer tudo novo, de novo na sua vida. Amém? E Ele santifica. E Aquela assim, mulher foi imediatamente santificada, né, pastora? É verdade. E assim, tem um lugar no nosso coração que ele é preparado somente para ser preenchido com o amor de Jesus. E não há amor humano que preencha esse lugar se antes não for preenchido por Jesus. Esse lugar está no nosso coração, no nosso íntimo, e pertence somente ao Pai. Então, quando nós temos esse encontro verdadeiro com Jesus, e esse lugar é preenchido, nós vamos sendo restauradas e preparadas para viver dia após dia o milagre do Senhor na nossa vida. Aleluia. Nós estamos aqui já, né, chegando ao finalzinho da nossa live, já passando para a parte final. E louvado seja Deus por tudo que Ele operou nessa noite, né? Eu quero te dizer, ano que vem, eu quero declarar que vai estar tudo diferente na sua vida. Aleluia! O Senhor está dando a oportunidade hoje de trazer cura e conserto. Amém. De trazer refrigério. Glória a Deus. O Senhor quer trazer realmente algo novo, transformador. Esse é o tempo da transformação. É verdade, minha bispa. Eu queria ler aqui rapidamente. Em Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto do que tem um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então você, mulher, que está aí com o seu espírito abatido nesse momento, que está pensando: não tem mais jeito para mim, eu estou muito velha, eu estou com muita idade avançada. Não existe um tempo. Existe um propósito de Deus e Ele vai alcançar o seu coração a partir do momento que você se render a Ele. E aí Ele vai fazer tudo fluir na sua vida. Ele vai fazer os propósitos do Senhor ser alcançado através da sua vida. Vai realizar sonhos que estavam mortos. Então o Senhor gosta de um coração contrito, um coração quebrantado. Não é não, minha bispa? É verdade. Se a pastora Luciane não tivesse ouvido a voz do Senhor, o seu chamado, ela certamente estaria com uma história muito dolorosa hoje para contar. Com certeza. Então Jesus, quando a gente decide deixar o passado, vai ter sempre uma página em branco à nossa frente para construir uma nova história. É isso? O Senhor, Ele tem restauração, Ele tem cura. E é isso que Ele quer derramar sobre a nossa vida. Missionária Catiana, as considerações finais. Que a graça do Senhor Jesus possa tocar, alcançar o teu coração e que você possa olhar para o alto a cada dia e entender que o propósito de Deus para a sua vida é real e vai se cumprir. Aleluias.
Pastora Luciane. Eu quero testemunhar também que essa semana eu fiz bodas de linho. Ô, glórias! Então, 3 semanas de bênção na presença do Senhor. E eu quero incentivar você a crer nesse Deus maravilhoso que muda e transforma a nossa vida. O mesmo Deus de ontem ou de hoje será o mesmo eternamente. Ele te ama, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, mulher, um plano perfeito. Abra teu coração e viva o propósito de Deus para você. Aleluias! Missionária Clécia, as considerações finais. Eu tenho algo assim a dizer também, um pouquinho do testemunho. Que assim que Deus, concretizou aquele sonho que estava morto na minha vida, que eu casei, e aí minha irmã estava assim, em uma vida de relacionamento, como lá fora diz, namorido. E aí ela disse assim, me mandou uma mensagem na mesma semana, logo depois que eu casei, ela falou, minha irmã, eu vou buscar ao Senhor e vou regularizar o meu relacionamento, eu vou casar com essa pessoa que eu tenho esse relacionamento assim como um namorado. Então assim, você vê que Deus, ele alcança a sua família. Então, mediante daquele momento que você toma um posicionamento em Deus e andar conforme Deus quer, Deus vai realizar sonhos. E que nessa noite você seja alcançado. Coloque diante de Deus a sua ferida. Diga, Senhor, eu estou assim. Seja sincero ao Senhor e que o Senhor fará na sua vida. Que Deus te abençoe. Missionária Mariana. Aleluias. Esse Jesus, mulher, que nós estamos apresentando para você, que visitou a mulher samaritana há muito tempo atrás, ele pode te encontrar essa noite e enxergar em você aquilo que ninguém vê. Porque naquela mulher, as pessoas enxergavam como prostituta, como mulher que já teve muitos maridos, mas Jesus enxergou naquela mulher uma missionária, uma mulher abençoada. E é assim que o Senhor te vê. Ele não te vê como uma meretriz, o Senhor não te vê como uma esquecida, uma excluída. O Senhor te vê como uma mulher abençoada. Exatamente, o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E a pastora Luciane falou, muitas vezes as pessoas enxergam as mulheres, e também as mulheres têm buscado isso, né, pastora? De se posicionar como pedaços de carne. Né? Muitas vezes as mulheres saem na noite para oferecer o que têm. E não se preocupam, né, que a colheita pode ser muito dolorosa, muito difícil, uma colheita sofrida. Eu digo uma coisa, talvez, eu sempre penso assim, aquele homem que você conhece numa balada, talvez ele vai ser o seu futuro assassino. Quantas mulheres têm sofrido violência doméstica, quantas mulheres têm passado hoje por tantas coisas, por quê? Porque o seu relacionamento não veio de Deus, veio do acaso, veio realmente da cultura do mundo. E é necessário, só em Cristo Jesus, nós encontramos uma verdadeira cura. Eu quero aqui liberar esta palavra, que é muito poderosa. Essa palavra mudou a minha vida, essa palavra eu carrego comigo, essa palavra está acima de tudo, onde o Senhor diz assim, porque o teu Criador é o teu marido. Eu amo isso. Jesus, ele é o nosso marido. Ele entra na nossa vida para nos suprir de tudo. Teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque ele te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Então, ele encontra muitas vezes a mulher em uma situação de desprezo, de dor, de sofrimento, de experiências dolorosas. Ele traz cura e libertação. Amém? E vou dizer uma coisa, essa história de Cinderela é fictícia. Vamos para a palavra de Deus. Todo relacionamento é uma construção, né? Dia após dia, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Ninguém nasce sabendo de nada, a gente vai aprendendo na caminhada. E nessa noite nós queremos orar para que o Senhor possa restaurar, né, a sua vida em todas as áreas. Restaurar a sua vida sentimental, restaurar o seu relacionamento, restaurar acima de tudo a sua comunhão com Deus. E que você se torne uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador,
que adora o Senhor em espírito e em verdade, acima das religiões, acima das crendices, acima da cultura mundana, Aleluias. acima de todas as coisas, Aleluias. conhecendo o Senhor face a face, porque quem tem sede de adoração, Jesus vai encontrar, e vai Eita, encontrar na beira do glórias. poço, para poder Aleluias. saciar a nossa vida de sede, da nossa sede e da nossa fome, amém? Amém. Nós vamos orar, vamos começar pela missionária Catiane, fazendo oração. Aleluia, Jesus. Graças nós te damos pela tua preciosa palavra. Cremos, ó Deus, em nome de Jesus, muitos corações que são terras férteis para receber essa semente que foi lançada nessa noite, frutificar, germinar. Oramos e intercedemos, ó Pai, por essa pessoa que está acompanhando essa live juntamente conosco, cada família representada, cada mulher, meu Deus, cada homem, cada criança, adolescente, nós pedimos, toca agora com a tua presença, toca com a tua graça, assim como o Senhor, meu Deus, teve um encontro com aquela mulher samaritana, vai de encontro agora essa pessoa, meu Pai, que se encontra orando nesse momento juntamente conosco, toca a vida dela agora, arranca os traumas, arranca as feridas, tira as mazelas, assim como o Senhor fez com a mulher samaritana, faz outra vez nesse lugar, faz outra vez na vida dessa pessoa, Pai, e transforma essa pessoa em um novo ser, em um novo homem, uma nova mulher, verdadeiramente instrumentos do Senhor para levar, ó Pai, a transformação e a cura que o Senhor deseja realizar na vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Ah, Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Tu és santo, tu és bom, tu és maravilhoso, Deus. E louvado seja o Senhor pela tua palavra, que mais uma vez, ó Deus, ela foi semeada em corações, em vidas, em famílias, Senhor. Ah, Deus, muitas das vezes nós não poderemos ir até a casa dessa pessoa, mas nós sabemos que o Senhor pode ir. Assim como o Senhor foi até aquele poço, ó Deus, para curar aquela mulher, para sarar aquela ferida, ó Deus de Israel. Eu sei que o Senhor pode visitar essa pessoa agora nessa casa. O Senhor pode visitar esse coração, que muitas das vezes, ó Deus, está ferido, está machucado, está esquecido, Senhor. Ah, Deus, visita e faz a obra por completo. Aquele que iniciou a boa e perfeita obra, Ele é fiel para cumprir e concluir essa obra. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, conclua, faz, ó Deus, estabeleça a tua vontade, o teu querer na vida dessa pessoa nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Ah, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos nesta noite, Senhor, te bendizemos, te damos glória, te damos graças, Senhor. E neste momento, meu Deus, juntamente com nossas irmãs, Senhor, nós intercedemos, nós oramos, ó Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor possa visitar cada lar agora. Oh Espírito Santo, só o Senhor que convence o homem, só o Senhor que traz, meu Deus, o entendimento, ó Deus, para a tua palavra, que o Senhor possa visitar agora, meu Deus, cada mulher ferida. Oh Espírito Santo, visita agora cada lar, Jesus, com o teu toque de poder, com o teu toque da graça, com a cura, Jesus, porque muitas mulheres foram feridas, muitas mulheres foram abandonadas, Senhor, mas o Senhor é aquele que toma em teus braços, o Senhor é aquele que visita, o Senhor é aquele que restaura, assim como o Senhor fez com aquela mulher, Senhor, a samaritana, meu Pai, que deixou ali, meu Deus, o seu cântaro e foi ali, meu Deus, levar a tua palavra. Faz, meu Deus, também mulheres serem acordadas neste momento, meu Deus, para uma missão, para um propósito. Deus, que depois da cura, muitas mulheres venham dar respostas ao Senhor, para aquilo que o Senhor tem para cada vida, Senhor, para cada lar, para cada família, Jesus. Hoje é uma data, meu Deus, que muitos comemoram o Dia dos Namorados, mas muitas estão só, Jesus. Mas o Senhor é o marido, o Senhor é um bom marido, que o Senhor possa visitá-las, ó Deus. E essa é a minha oração nesta noite, Senhor. Oh Jesus, nós te amamos, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, Yemanamassore andarabashere canta. Yemanamassore canta labashere andarabá. Espírito Santo, vai de encontro agora à vida dessa mulher
que está orando conosco na sua casa. Meu Deus, ela tem feito uma oração nesta hora sincera ao Senhor. E ela deseja, meu Pai, viver a sua vontade. Meu Deus, vem agora sobre a vida dessa mulher. Quebra agora todo intento maligno, todo jugo, toda opressão, toda palavra de maldição. Ó Deus, palavras que disseram que ela nunca irá ser feliz. Quebra agora, meu Pai, essa palavra maldita do inferno. Espírito Santo, toca agora corpo, alma e espírito dessa mulher, trazendo sobre ela a cura, meu Pai, das suas emoções, a cura na área emocional. Toca agora, meu Pai, restaura essa mulher de uma maneira que só o Senhor Jesus pode fazer. Vai agora, Jesus, assim como o Senhor foi de encontro àquela mulher samaritana, vai agora de encontro a esta mulher e veremos os feitos do Senhor. E essa mulher testemunhará a glória do Senhor sobre a vida dela, no nome de Jesus. Aleluias, receba a tua cura e o teu milagre. Aleluias. Pai, nós repreendemos todo espírito de acusação, todo passado, meu Deus, que insiste em ressuscitar, todo passado de dor, de sofrimento, de acusação, seja apagado agora. Toca essa mulher que está nos ouvindo agora, essa mulher que ainda vai nos ouvir. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite brote uma cura profunda, extraordinária, que ela possa ser limpa, limpa como as águas, meu Deus, da fonte preciosa. Tu és a nossa fonte, Tu és o rio de vida, aquele que cura, que sara, que renova. Tu és aquele que muda a nossa história. Por isso nós entregamos, meu Deus, cada mulher em Tuas mãos e declaramos uma mudança, uma transformação, um milagre extraordinário. Abençoamos cada missionária e pastora que está aqui nessa noite. Abençoamos cada mulher que nos acompanha nos seus lares. Abençoamos a nossa cidade, a nossa nação, e que haja, meu Deus, restauração em o nome de Jesus. E aqueles que crêem, digam amém. Nossa mão de pau para Jesus. Glória a Deus. Jesus, restaurador de histórias. Não somente restaurador, mas Ele apaga tudo e começa de novo, né? Do ponto zero na nossa vida. Eu quero aqui já deixar o nosso abraço e agradecer pela sua companhia e dizer, continue compartilhando a nossa live, que alcance mais mulheres. Tenho certeza que alguém precisa ouvir essa palavra. E sexta-feira que vem nós estaremos aqui novamente, né, pastora? Estaremos aqui trazendo mais uma palavra de edificação. Em nome do Senhor Jesus. Receba aí o manto, seja um instrumento de Deus, seja a boca de Deus. Durma em paz, tenha um bom descanso e saiba, Deus é contigo. Fique com Deus. Obrigada a toda a equipe e